Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes, da Academia do IP, www.academiadoip.com. Nós estamos aqui de novo para mais uma das nossas videoaulas do curso de IPv6. Né? Essa é a videoaula número 6, onde nós vamos descrever um protocolo que é essencial ao funcionamento da rede no IPv6, que é o ICMP. O ICMP no IPv4 não tinha todas as funcionalidades que ele tem agora no IPv6. Ele passa a ser essencial, ele passa a tomar funções diferentes, funções importantes no protocolo IPv6. E isso é muito importante. Então a gente tem que entender como funciona o ICMPv6. Então a gente vai descrever a importância desse protocolo e vai descrever a importância de um outro protocolo que na verdade está embutido no ICMPv6, é um protocolo que faz parte da pilha do ICMPv6, né, que é o NDP, o Neighbor Discovery Protocol, que é um protocolo que é responsável pela descoberta de vizinhança. É um conceito novo que não tinha no IPv4, mas que no IPv6 tem. Então vamos lá, vou pegar aqui minha canetinha, fazer um teste na minha canetinha e vamos começar a nossa aula. Então, o ICMPv6 ele foi especificado na RFC 4443, tá? O Internet Message Protocol for IPv6. Só para os alunos que não conhecem bem esse protocolo, o ICMP, ele é o protocolo que está por trás do serviço do ping. O ping é um serviço diagnóstico na rede onde a gente pode testar a conectividade entre hosts diferentes, a conectividade da rede toda, né? E o ICMP é o protocolo que faz o ping ir e voltar e faz todo o serviço por trás do ping. Então ele é um protocolo importante para diagnóstico na nossa rede também, tá? Ele vem marcado no campo próximo cabeçalho, no cabeçalho do IPv6, né? No IPv4 era o campo protocolo e no IPv6 é o next header, o próximo cabeçalho, né? E ele vem com o código 58. Tá? Eu posso ter dois tipos de mensagem de ICMPv6 que são dos tipos mensagem de erro e mensagem de informação. Essas mensagens elas vêm descritas nos primeiros campos do meu cabeçalho do ICMPv6. Esse primeiro campo ele é um campo formado de 8 bits. Então, se ele é formado de 8 bits, né, e o primeiro bit for 0, significa que eu tenho o código entre 0 e 127, né? Porque se for tudo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for tudo 0, é 0. Se for 0 aqui, tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 uns aqui é 127, né? E se for o primeiro campo, o primeiro bit do primeiro campo for 1, significa que eu tenho de 128, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 1 com 7 zeros é o valor 128 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é o valor 255. Então, se ele for de 0 a 127, ele é uma mensagem de erro. De 128 a 255, ele é uma mensagem de informação. Tá? Então, esses são os dois tipos de mensagem possíveis no ICMPv6. Tá? Nesse curso, a gente não vai tratar de todas as mensagens do ICMPv6, existem muitas mensagens, existem vários tipos de mensagem de informação e vários tipos de mensagem de erro, e a gente não vai tratar, a gente vai ver algumas delas em alguns contextos. Se alguém quiser verificar isso mais a fundo, vai lá na RFC 4443. Lembrando que o nosso curso é um curso básico de IPv6, tá, pessoal? Então, o cabeçalho do ICMPv6 ele é um cabeçalho muito simples, ele contém só 4 campos. Como eu falei, os dois primeiros, né, que é o tipo e o código, eles vêm para distinguir os tipos de mensagem que eu posso ter. Tá? Aqui no primeiro, o tipo de mensagem será uma mensagem de informação ou de erro, e nesse segundo eu complemento para alguns tipos de mensagem. Né? Depois eu tenho o checksum. O checksum serve para verificação de erro, ele verifica se existem erros nesse pacote, se o pacote de ICMPv6 chegou com algum tipo de erro. E por último, a mensagem propriamente dita, né, que é a mensagem do pacote. Tá? Então ele é um cabeçalho muito simples, muito fácil da gente entender.
A importância do ICMPv6. Na versão 4, ICMPv4, né, que é o ICMP só que a gente chamava, que é do protocolo IPv4, sua principal funcionalidade era diagnóstico da rede. Então, por causa dele, através dele, dos serviços que ele tinha de diagnóstico, a gente conseguia testar a conectividade e verificar os tipos de problema que poderiam dar numa comunicação. Desde a falta de conectividade simples até a má formação de pacotes. Então, ele era muito usado, ele é muito usado ainda, ele é muito usado ainda, né, para diagnóstico das redes. Essa funcionalidade de diagnóstico ele não perde, ele continua, ele agrega mais funcionalidades, mas ele não perde. É que no IPv4 se limitava a isso, porque se bloqueava sumariamente em Firewall todas as outras finalidades do ICMP. E aí ele não tinha tanta importância quanto ele vai ter agora na versão 6, né, para IPv6. Na versão 6 ele ganha muita importância, porque ele passa a exercer funções que são fundamentais na rede. Ele substitui outros protocolos como o ARP e o RARP, né? Não vai existir mais tabela ARP numa rede com IPv6. Tá? A tabela vai ser a tabela de vizinhança e vai ser descoberta através do ICMPv6. Né? Então, assim, algumas funcionalidades o IPv6 passou a ter, o ICMP passou a ter, na versão para o IPv6, que faz com que ele não seja mais, ele não pode mais ser bloqueado no Firewall. Além disso, ele é crucial, por exemplo, para a autoconfiguração da rede, ele é crucial para a primeira troca de pacotes entre as máquinas, para negociar aquele endereço que é o endereço de link que só elas mesmo utilizam. Então, assim, ele tem um contexto um pouco diferente até na configuração e no bom funcionamento das redes. Tá? Muitas dessas funções no IPv4 eram realizadas por outros protocolos que foram extintos no IPv6, né? Que eu acabei de falar. Então, no IPv6 não existem mais o protocolo ARP, RARP e GMP. Tá? Aí o exemplo aqui do ARP, né? A tabela ARP foi substituída pela tabela de vizinhos. Né? O ICMPv6 tem um outro protocolo rodando sobre ele, que é o NDP, que nós vamos estudar a seguir. Vai ser o próximo protocolo que a gente vai estudar ainda nessa aula, daqui a pouquinho. Né? Por quê? Porque esse protocolo passou a ser um protocolo muito importante. Ele passa a executar serviços muito importantes, serviços que eram executados por outros protocolos. E com menos protocolos na rede, você simplifica a operação da rede. Você faz com que os equipamentos funcionem melhor, você faz com que a rede passe a ter menos fluxo de dados para controle rodando para lá e para cá, né? Porque são menos protocolos, os protocolos estão ficando mais simples, os cabeçalhos mais simples, e com isso você consegue trocar informações de maneira mais simples. Tá? Então vamos falar um pouquinho do NDP. O NDP Neighbor Discovery Protocol, o protocolo de descoberta de vizinhança. Tá? Ele é um protocolo responsável por descobrir os vizinhos ativos. Então, quando você liga um computador na rede, né, e é uma rede IPv6, ele vai disparar mensagens para descobrir quem são os vizinhos IPv6 que estão ativos nesse mesmo link. Tá? Outra mensagem que ele vai disparar é uma mensagem onde ele vai solicitar, onde ele vai descobrir quem são os roteadores ativos na minha rede. Pode ser um, pode ser mais de um, para ele saber o caminho pelo qual ele vai fazer para chegar em outras redes, porque essa é a função do roteador. Então ele descobre o gateway da rede, o roteador da rede. Né? Ele descobre o prefixo da rede. Então eu recebo um prefixo da rede através do protocolo ICMP, do protocolo NDP, que está encabeçado está encapsulado dentro do cabeçalho ICMPv6. Né? Então, eu descubro qual é o prefixo da minha rede. Mantém as informações de alcançabilidade dos vizinhos, né? Que é a tabela ARP, é a minha tabela de vizinhos. Então, eu passo a ter uma tabela de vizinhos para saber quais são os vizinhos ativos, quais não são, qual o endereço IP desses vizinhos, qual o MAC desses vizinhos. Eu passo a ter uma associação entre todos esses vizinhos. Através do NDP é possível a autoconfiguração Slack, e a gente vai ver um pouquinho dela nessa outra aula. Nessa mesma aula, a gente vai ver um pouquinho dela um pouco mais à frente.
Ele faz a resolução de endereços físicos, como eu já falei, que é a tabela de vizinhos, né? E ele faz a detecção de endereços duplicados, ou seja, nesse contexto de autoconfiguração, para que não haja uma configuração, um endereço duplicado na rede, ele vai disparar um protocolo, ele vai disparar uma mensagem para tentar detectar se existem outras mensagens naquela outros hosts naquela rede com o mesmo protocolo IP. O que ele faz? Ele dispara uma mensagem unicast, mas para um grupo de todos os nós daquele grupo para um determinado endereço IP. Quem tiver aquele determinado endereço IP vai responder. Se ninguém responder, significa que não há endereços duplicados. Tá? O NDP ele não é considerado um protocolo propriamente dito. Tá? Ele é considerado parte do protocolo ICMPv6. Tá? O ICMPv6 tem tipos de mensagem que são exclusivas do NDP. Então, o NDP ele utiliza o ICMPv6 e ele é tão importante que ele tem mensagens que são exclusivas para uso dele no ICMPv6. E aí vamos ver essas mensagens. O tipo 133, 134, 135, 136 e 137. Então, são mensagens do tipo RS, Router Solicitation, que é aquela mensagem enviada pelos hosts para encontrar roteadores. A mensagem 134 é a mensagem RA, o Router Advertisement, que são enviadas periodicamente pelos roteadores. Tá? Primeiro ela é enviada para responder um Router Solicitation. Depois ela é enviada periodicamente para responder, para avisar o roteador, ficar avisando, ó, tô aqui, tô vivo, hein, galera, sou o roteador, sou o gateway da rede, hein, me respeita. Então ele fica toda hora mandando uma mensagem para a rede inteira, para todos os nós que tem IPv6. Depois a gente tem as mensagens do tipo NS, que é Neighbor Solicitation, que é aquela mensagem que o host envia para obter informações dos vizinhos, para saber quem são os vizinhos que estão ligados a ele. A gente tem as mensagens NA, que é Neighbor Advertisement, que são enviadas em resposta às mensagens NS, as mensagens Solicitation, Neighbor Solicitation. E por fim a gente tem a mensagem 137, que é a mensagem Redirect. É uma outra funcionalidade que é muito importante no IPv6, que é o seguinte: roteadores eles conhecem os melhores caminhos para a rede. Então, se eu tenho 2, 3 roteadores numa mesma rede e eu tenho o gateway da minha rede, mas para uma determinada rede específica existe um outro roteador na rede que tem um caminho melhor, né? O que ele faz? Ele manda uma mensagem de redirect para o host informando que para aquela rede eles usarem outro gateway, o outro roteador da rede, certo? Então isso é muito comum, é uma mensagem, é uma coisa nova também, mas bem legal, que vai fazer com que a rede fique mais eficiente. Então, vocês virem que tudo que a gente estudou até agora mostrou que a rede com IPv6 vai ser uma rede muito mais eficiente, com melhorias, com muito mais conectividade, vai ser muito mais fácil da gente trabalhar do que uma rede IPv4. E é isso aí, pessoal. Essa aula foi uma aula curtinha. A gente vai fazer uma outra aula onde a gente vai falar um pouquinho sobre endereçamento, né? E aí a gente vai falar sobre o endereçamento Slack, tá? Eu tinha prometido lá atrás que seria nessa mesma aula, mas a gente vai fazer uma aula só sobre ele agora, que vai ser a nossa aula de número 7, nossa videoaula 7. Então, ela é uma aula sobre Slack e sobre endereçamento de DHCP. Então, assistam essa aula, vocês vão gostar bastante. A partir da aula 8, a gente começa com os labs. E aí fica mais legal porque vocês vão começar a praticar um pouquinho. Não tem jeito, esse início tem que ser um pouquinho mais teórico mesmo, para vocês entenderem, assimilarem algumas coisas. Mas a partir da aula 8, a gente já vai ter alguns labs que já vai ser melhor da gente trabalhar, vocês vão conseguir trabalhar melhor. Então, é isso aí, espero vocês na próxima aula.